Olá, boa tarde. Esse vídeo eu pretendo gravar, comentando os aspectos gerais de uma psicopatologia chamada esquizofrenia. Eu vou usar como base esse livro, tá? Esse livro chamado CID-10, tá? Ele classifica as doenças psicopatológicas. E a esquizofrenia, ela aparece no CID-10 com os códigos F20 e F29. Eu vou falar do conceito geral dessa psicopatologia, os sintomas mais comuns e os 3 tipos principais, tá? Esse livro, como ele tem uma classificação científica, ele é muito assim respaldado em conceitos teóricos, médicos. E aí eu vou tentar também ler alguns trechos e traduzir para vocês, tornando a linguagem dele mais acessível. Então vamos começar. Na introdução eu peguei algumas frases-chave, como os outros vídeos eu tenho mostrado para vocês. O ideal é o quê? Sublinhar o que você considera como chave. Não tentar decorar tudo. Você lê primeiro, vai sublinhando o que você considera mais importante, porque aí fica mais fácil você depois lembrar e decorar, tá? Então eu vou pegar os pontos-chave do texto e vou explicar para vocês. Na introdução ele comenta assim: o transtorno esquizotípico possui muito dos aspectos característicos dos transtornos esquizofrênicos e é provavelmente geneticamente relacionado a eles. Entretanto, alucinações, delírios e perturbações grosseiras de comportamento da esquizofrenia podem ou não estar ausentes. Por isso, esse transtorno nem sempre vem aos cuidados médicos. Quer dizer, não necessariamente a pessoa que está sofrendo desse quadro, psicopatológico, ela vai apresentar exatamente todos os sintomas. Pode apresentar alguns. E alguns desses sintomas são comuns a outras situações também. Por exemplo, quem está em estupor alcoólico, quem abusou do álcool, pode apresentar um quadro psicótico, com alucinação verbal, com alucinação auditiva, com alucinação visual, Ele pode apresentar também transtornos psicossomáticos e cognitivos. Então esse livro está dizendo que tem que ter muita cautela na hora de dar o diagnóstico, de chegar a uma conclusão quanto à queixa, os sintomas que o paciente está apresentando. Então ele começa falando F20 esquizofrenia, caracterizados em geral por distorções do pensamento e da percepção e por afeto inadequado ou embotado. Afeto aqui, ele fala das emoções em geral: alegria, tristeza, sofrimento, dor, entusiasmo, motivação. Então esse afeto, essas emoções, elas vêm inadequadas, ou seja, no momento que não deveria. Por exemplo, vamos dar um exemplo corriqueiro que pode acontecer. No enterro, a pessoa começar a rir, Considerando a cultura como a nossa brasileira, geralmente no enterro a gente vê pessoas tristes. Então seria um comportamento, segundo a cultura brasileira, inadequado, tá? Então a pessoa está no enterro e está rindo, está gargalhando. Ou embotado. Vou até escrever a palavra aqui para vocês. Embotado quer dizer algo que está muito sutil, muito frágil, indiretamente quer dizer o quê? Não está perceptível. Então, afeto embotado é uma pessoa que não apresenta emoção, que não é nítida a emoção, a manifestação emotiva dessa pessoa. É uma manifestação muito discreta, quase imperceptível. Então aqui está dizendo que na esquizofrenia eles podem ter um comportamento emotivo inadequado, inapropriado ou embotado, não ter reação afetiva. A consciência clara e intelectual estão usualmente mantidas, embora certos déficits.
Ou seja, eles podem conseguir até fazer conceituações, comentar sobre algumas coisas, mas com muita dificuldade. Os pensamentos, sentimentos e atos mais íntimos são sentidos como conhecidos ou partilhados por outros e podem se desenvolver delírios explicativos. A ideia é o quê? Atos são sentidos como conhecidos ou partilhados por outros. E o esquizofrênico ele tem a impressão de que as pessoas estão roubando o pensamento dele, né? No quadro da esquizofrenia florescida, né? Quando ele está com sintomas. Ele não está tomando a medicação, ele não está em tratamento, então ele está com os sintomas da doença, tá? E aí ele tem a impressão que as pessoas estão roubando o pensamento dele, ou estão lendo o pensamento dele, ou estão vendo o pensamento dele. Por exemplo, uma pessoa que está em crise, né, esquizofrênica, uma mulher, por exemplo, ela entra numa loja e observa um vestido, aí ela pensa, esse vestido vai ficar bem em mim. Chega a vendedora, né, um ato rotineiro, olá, a senhora se interessou, gostaria de vestir esse vestido, vai ficar bem na senhora. Isso já seria o quê? Uma possibilidade dessa pessoa que está esquizofrênica interpretar, ela leu o meu pensamento, ela copiou a minha ideia. Eu tenho que tomar mais cuidado, porque as pessoas podem perceber o que eu estou pensando. Seria isso. Eles chamam isso de roubo do pensamento. O paciente, e também eles falam essa característica, delírio explicativo. É como se fosse um delírio, ela está delirando no sentido de explicar para o outro, de passar para o outro o motivo do comportamento dela. O paciente pode ver a si próprio como um pivô de tudo, o centro de tudo, né? Tudo ao redor dele está girando diretamente com ele, tudo é relacionado a ele. As alucinações, especialmente auditivas, são comuns e podem comentar sobre o comportamento ou pensamento do paciente. São aquelas ideias no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa fica com aquela ideia que eu tenho que lavar minha mão, mas essa ideia é dela, é o pensamento dela, é o cérebro dela, ela sente como se ela tivesse o cérebro dela falando com ela, você tem que lavar sua mão, você tem que lavar sua mão. O esquizofrênico tem a impressão que essa voz vem de fora, é como se fosse uma pessoa invisível, e essa pessoa fica falando com ela, né? Por exemplo, esse mesmo exemplo da mulher entrando na loja vendo esse vestido, ela, nossa, eu gostei do vestido, acho que vai ficar bem em mim. Aí essa voz, esse delírio, como ele falou aqui, alucinação auditiva, fala para ela, você vai ficar horrível nesse vestido, isso é ridículo, nem pense em fazer isso, não faça isso. Ou seja, ela escuta como se realmente tivesse uma pessoa do lado dela falando com ela, dizendo para ela não usar aquele vestido, tá? Que ela vai ficar horrível. Perplexidade é também comum no início e leva frequentemente a uma crença de que situações cotidianas possuem um significado especial, usualmente sinistro, destinado unicamente ao indivíduo. Ou seja, tudo que acontece na vida dela é uma mensagem sobrenatural, é uma mensagem obscura, é um aviso de alguma tragédia, alguém que está querendo prejudicá-la, né? O carteiro entrega a carta, as contas de luz e água, por exemplo. Ela já pensa que o carteiro está entregando uma mensagem do FBI, dependendo da alucinação que ela está tendo, do FBI dizendo que ela vai morrer, por exemplo, né? Então, assim, crença que situações cotidianas, do dia a dia, possuem um significado especial, usualmente sinistro, usualmente perigoso, ameaçador, né? São assíduas as interrupções e interpolações no curso do pensamento. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem alguns vídeos bem interessantes de entrevistas com esquizofrênicos, tá? E realmente eles têm como se tivesse um congelamento às vezes. Eles têm dificuldade de manter o diálogo. Por exemplo, estou fazendo essa apresentação para vocês,
o esquizofrênico começaria falando e de repente ele ficaria parado, como se ele tivesse com dificuldade de continuar o raciocínio, né? Como ele falou, interrupções e interpolações. Ele fala: oi, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? E você responde: oi, tudo bem, e você? Aí ele... Aí você fala: oi, oi, ele... hã? O quê? O que foi? Você quer aquela receita de bolo? Você quer aquela receita? É a lógica do raciocínio. Claro que o CID deixa bem claro que existem vários níveis de psicopatologias. O bipolar, por exemplo, ele tem vários níveis. O borderline é o bipolar mais extremo, é o bipolar no nível mais forte. Os sintomas são muito fortes, muito graves, né? O esquizofrênico é a mesma coisa, ele pode apresentar níveis de esquizofrenia, tá? Então esses exemplos que eu estou dando podem estar ou não presentes, dependendo do tipo e do nível da graduação da esquizofrenia que essa pessoa tem. Ok. O humor é superficial, caprichoso ou incongruente, tá? Ou seja, é como se ele não tivesse sentimentos, é aquele embotamento afetivo que a gente viu antes. É como se ele tivesse a dormente, sabe? A pessoa quando fica sedada, você fala: pô, ontem o meu cachorrinho morreu, eu adorava meu cachorrinho. Aí ele fica: é, ah, tá. Entendeu? É um embotamento afetivo. A emoção dele fica bem fraca, quase imperceptível. Dá a impressão até que o sujeito é uma pessoa fria, gélida, insensível. Desculpa, gente, às vezes eu dou uma pausa porque aqui o apartamento é de frente para a rua, então passam carros com propaganda, então eu tenho que dar um stop, tá? Mas eu continuo. Deixa comigo. Então vamos lá. A perturbação da volição pode aparecer como inércia, negativismo ou estupor. A volição no sentido é de vontade, vontade de fazer as coisas, motivação para fazer as coisas. É a dinâmica que a gente naturalmente tem quando vai desempenhar uma atividade. É como se eles não tivessem essa iniciativa, ou ela ficasse muito enfraquecida. Então, eles chamam de perturbação da volição. A catatonia pode estar presente, tá? A catatonia, eu acho um bom exemplo para a gente usar, aquela brincadeira infantil de estátua. Quando falava estátua e a pessoa ficava, né, não podia falar nada, não podia se mover. Era uma brincadeira da infância, mas infelizmente é uma característica, um sintoma também de pessoas esquizofrênicas. A catatonia é essa imobilidade, é como se ela fosse uma estátua, exatamente. Como ela não fala, eles chamam de mutismo, tá? Vou até escrever aqui para vocês. Mutismo. Ou seja, a pessoa fica muda. A pessoa não tem problema auditivo, ela não é surda. No entanto, quando numa crise, num ataque psicótico, ela pode ficar muda. Tá? Você fala com ela, ela fica como se fosse uma estátua mesmo, parada. Tá? Com o desenvolvimento gradual de ideias e condutas estranhas. Ele está dizendo que em ambos os gêneros é muito comum, mulheres e homens, a quantidade, o número de pessoas abatidas pela esquizofrenia é muito parecida. E os principais sintomas, gente? Agora eu vou falar sobre os sintomas, tá? Lembra daquela coisa que eu falei da menina na loja vendo o vestido e aí a vendedora vem e ela acha que a vendedora descobriu, ou leu, observou o pensamento dela. E aí aqui ele fala, é essa primeira sintoma, é a primeira característica. Eco do pensamento, inserção ou roubo do pensamento, irradiação do pensamento. É como se o pensamento estivesse irradiando a todos ao redor. Entendeu? Ela, por exemplo, pode ver um rapaz tocando violão na rua e quando olha para o lado, vê outras pessoas olhando. Nossa, elas todas estão olhando porque elas perceberam que eu estava olhando para ele. Então todas estão olhando porque ela estava olhando, né? Retomando, gente.
Então, por exemplo, uma pessoa ela tá na rua, vê um rapaz tocando violão, né? E aí ela olha e pensa, nossa, ele toca bem. Aí ela olha ao redor, tem outras pessoas olhando para ele. Elas perceberam, elas leram meu pensamento, que ele toca bem, por isso que todo mundo está olhando, né? Então esse é o eco do pensamento. Letra B. Delírios de controle, influência ou passividade, referindo ao corpo ou movimentos do membro. Pensamentos específicos, percepção delirante. Delírio de controle, ela tem a impressão de que alguém entra no corpo dela e toma conta do corpo dela e faz ela fazer coisas que ela não quer. Ela é uma marionete de forças externas. Esse é a ideia de delírios de controle. Ela é controlada por uma força e ela não consegue controlar o próprio corpo. Vozes alucinatórias comentando o comportamento do paciente. É o que eu falei, ela escolheu o vestido, aí escuta aquela voz. Não pense assim, esse vestido vai ficar horrível em você, pare com isso, você está gorda. Ela realmente escuta como se realmente tivesse uma colega, uma amiga da onça nesse sentido, né? Falando ali, criticando. É a vozes alucinatórias. Letra D. Delírios persistentes de outros tipos são culturalmente inapropriados, tais como identidade política ou religiosa. Tá? Capacidades sobre-humanas. Tá? Então, também tem um sentido que dela achar que ela tem capacidade sobrenatural. Ela pode ler pensamentos, ela pode prever o futuro, ela se comunica com outros planetas, tá? Ela é uma super mulher ou ele é um super homem, tem um poder sobrenatural. Alucinações de qualquer modalidade, durante semanas ou meses continuadamente, tá? Então, um outro exemplo que eu posso dar para vocês é bom porque às vezes em prova de concurso caem muitos exemplos para a gente diagnosticar. Por exemplo, um rapaz, ele vai para o trabalho, volta do trabalho, chega em casa e no dia seguinte ele não quer mais ir para o trabalho, ele não quer mais sair de casa, porque ele acha que encontrou um dia anterior um homem na esquina e que aquele cara é do FBI e que aquilo era um aviso, que ele percebeu que vão sequestrar ele e vão matá-lo. E aí ele não sai mais de casa, ele não mais atende o telefone, ele não mais fala com os vizinhos, nem com os parentes, ele se isolou completamente. Como ele fala aqui, isso pode durar semanas ou meses. Então vamos dizer que ele fica 6 meses nessa situação, sem água, sem luz, com pouca comida, né, passando fome, necessidade, vamos dizer assim, né, na melhor das hipóteses, né, que 6 meses com certeza ele não tem mais nada em casa, né, para comer. Mas vamos dizer que ele consegue permanecer sem se cuidar, sem se lavar, porque não tem água, não tem luz, mas ele fica lá, porque ele acha que se ele sair, aquele homem lá da esquina, que está sempre lá, que é do FBI, vai pegar ele e vai matá-lo. Tá? Então, é bom ficar atento quando o parente apresentar uns sintomas assim, né? É bom tomar cuidado. Interpolações ou intercepções no curso do pensamento, resultando em discurso incoerente, irrelevante ou neologismos. Discurso incoerente é quando não há lógica. A pessoa verbaliza em português, é o idioma dela, mas ela usa a gramática. Até a gramática, a maioria das vezes, a gramática não está nem comprometida, não. Ela consegue falar as frases corretamente, com sujeito, verbo e predicado, vamos dizer assim. Mas a lógica do raciocínio fica comprometida. Uma vez eu atendi uma pessoa esquizofrênica, depois, lendo o CID, que eu falei, por isso que eu não entendia nada que ela falava. Por quê? O discurso dela era mais ou menos assim. Eu comecei a atendê-la e ela falava assim, eu vou pegar daqui a pouco um navio, ele vai me levar lá para o céu, onde brota o arco-íris, e aí o arco-íris vai soltar uma chuva que vai entrar
no solo e vai sair ouro. Aí esse ouro vai criar um rio e o rio não vai ter peixe. O rio vai ter um monte de gente nadando e essas pessoas vão se tornar um furacão e o furacão vai virar um raio. Era mais ou menos essa ideia, pra vocês terem uma ideia. Então eu ia tentando acompanhar o raciocínio dela com uma certa dificuldade, tá? Enfim, porque eu uso muito o humanismo do Carl Rogers e a gente acompanha a visão do paciente. Mas é difícil acompanhar, porque você não consegue criar um link lógico do raciocínio dela. Então simplesmente você vai repetindo algumas coisas para dar vazão, para ela falar que ela estava querendo muito desabafar. Dessa forma, totalmente aleatória, né? Mas ela estava precisando desabafar. Então é exatamente isso, não tem uma lógica no raciocínio, né? Discurso incoerente, irrelevante ou neologismos. G. Comportamento catatônico, flexibilidade séria, negativismo, mutismo ou estupor. Eu vou escrever esse flexibilidade séria, porque falando parece até que é sério de sério, ser sério, não rir, mas se escreve de outra forma. Essa aula é até bom para você que está começando também no curso de psicologia, para você ter acesso inicial a esse vocabulário, né? Ó, é séria, é com C, tá? Séria. Séria. C-E-R-I-A. Flexibilidade séria é uma flexibilidade forçada. A pessoa, quando está em catatonia, ela pode permanecer em estátua, catatônica, com total imobilidade. A pessoa está lá, estátua, você toca nela, ela não se mexe, como se fosse uma manequim. Ou então ela pode estar em catatonia, mas apresentar flexibilidade séria. Como é que é isso? A pessoa está lá parada, você mexe o braço dela e o braço dela permanece lá. Você mexe a mão continua. Aí você faz assim, a mão dela... Entendeu? É como se ela fosse um robô, um manequim, mas que com certos movimentos. Aí, ó, ela fica lá. E se você deixar, ela fica lá. Semanas, dias, mesmo que doa. Eles têm essa rigidez muscular quando está em catatonia, tá? E fica lá, tá? Então, flexibilidade séria é essa flexibilidade forçada que você mexe e fica, entendeu? E se você deixar, ele fica lá. Catatonia, tá? Mutismo é ficar mudo. E estupor é a catatonia totalmente sem movimento. Você mexe para um lado, mexe para o outro e fica lá. Senta aqui, cara, não sei o que ele. E não se mexe. Você tenta puxar o braço dele, não consegue, ele fica duro. É o estupor, tá? H. Sintomas negativos, como apatia marcante, pobreza de discurso e embotamento. Ou seja, ele fica apatia. O que é alguém apático? Alguém que não tem manifestação emocional, que fica neutro. Você fala, meu coelhinho, que eu gostava tanto, morreu. Tá. Entendeu? Ele não tem aquela coisa, é mesmo, que coisa chata. Não, ele não tem ele tem um embotamento afetivo. Ele não mostra as emoções. E não demonstra emoção. Aí ele está dizendo aqui que nesses casos, esse embotamento emocional, pode ser um quadro comum também na depressão. Tem que ficar atento, ele está chamando a atenção aqui, a depressão, a pessoa pode ficar apática também. E na medicação neuroléptica, tá? E o segundo e o último, letra I, alteração de aspectos de comportamento pessoal. Falta de objetivos, inatividade, retraimento social. É justamente essa apatia, não ter motivação para fazer nada, parece que fica sempre na mesmice, não tem, vamos dizer assim,
uma postura ativa, né? A exigência normal para um diagnóstico de esquizofrenia é que no mínimo um sintoma claro adicionado de mais 2, ou seja, pelo menos em torno de 3 desses sintomas que eu expliquei para vocês. Devem estar presentes esses sintomas pelo menos por um mês, tá? O cara tem que apresentar esse sintoma um mês ou mais. Então, para chegar à conclusão de esquizofrenia, o cara tem que estar com esses sintomas aí, o paciente, por um mês para cima. O critério de um mês de duração aplica-se aos sintomas mencionados anteriormente, esses que eu acabei de explicar. A esquizofrenia não deve ser diagnosticada na presença de doença cerebral, tá? Intoxicação ou drogas. Ou seja, a esquizofrenia é por eliminação. A pessoa não tem nenhum problema cerebral, ela não sofreu acidente, ela não teve perda de massa cerebral, ela não teve coágulo na cabeça. Então vai para o segundo, que é o que? Ela teve alguma intoxicação medicamentosa, algum remédio. Tem muitos remédios, se vocês olharem na bula, aparece lá delírio, alucinação. Se a gente olhar a bula dos remédios, a gente não toma praticamente nada, porque todos eles dão sintomas. Então o médico ele tem que analisar se teve alguma batida na cabeça, você sofreu algum acidente, toma alguma medicação específica, controlada. Então agora vamos falar dos 3 tipos principais de esquizofrenia. A primeira delas é a paranoide. Lembra do exemplo que eu dei do rapaz que está no apartamento e ele acha que o homem que está na esquina é do FBI e é um sinal que vão capturá-lo e vão matá-lo. É a paranoide. Vem justamente de paranoia, você achar, né, o esquizofrênico, a pessoa que está em surto, ela acha que tem alguma coisa ali querendo pegar ela, fazer mal a ela. Outro exemplo, uma pessoa que que você vai na casa dela, ela está com a cabeça enrolada em papel alumínio, por exemplo. Ela está com a cabeça toda enrolada em papel alumínio. Você pergunta o porquê. Ela fala porque os alienígenas querem roubar o cérebro dela. Né? Ela fala, os alienígenas querem roubar o meu cérebro, que descobriram que eu sou a primeira pessoa que nasceu no planeta. Isso é um exemplo. Ou seja, essa ideia de perseguição. Essa ideia de perseguição. E vamos formar aqui, ó. Delírios relativamente estáveis, delírio de perseguição, de ascendência importante, como eu falei, a primeira pessoa que nasceu na Terra. Né? Vozes alucinatórias que ameaçam o paciente. Ela pode também ter a impressão que tem alguém ali se comunicando, um ET, falando no ouvido dela, você vai morrer, você vai morrer. Né? Essas vozes alucinatórias. Alucinações olfativas e gustativas. Ela pode ter a impressão que envenenaram também a comida dela. Teve um caso que eu soube, que eu li, um comentário de uma colega de trabalho, que ela falou que uma paciente dela estava em surto e a família achou que era a cuidadora realmente. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, que a cuidadora possa ser uma pessoa de má fé. Mas não era o caso da paciente dela, que estava em surto. Ela falava com a família que a cuidadora dela estava roubando ela, estava envenenando ela, né? Ou seja, ela estava começando com alucinação, aqui ó, delírio de perseguição, né? Então ela estava começando a delirar e a família acabou demitindo a jovem. Mas com o tempo viram que todo mundo que arranjava tinha algum problema, ela dizia que estava roubando ela. E aí eles perceberam que ela estava começando com problemas psicológicos, né, psicopatológicos, tá? Nesse caso dessa paranoide, a emoção está presente, a pessoa realmente demonstra medo, demonstra que está sendo perseguida, que ela está receosa, né? Esse exemplo que eu dei, que a pessoa bota alumínio na cabeça, porque os alienígenas querem pegar o cérebro dela para estudo, porque ela é a primeira pessoa que nasceu na Terra, ela com certeza vai demonstrar o quê? Medo, apreensão. Olha, eu não posso deixar um espaço sequer, senão eles pegam, eles são espertos. Entendeu? Então, nesse caso,
o afeto está presente, ela tem medo, ela tem insegurança, ela sofre, tá? Esse quadro. Esquizofrenia hebefrênica. O comportamento irresponsável e imprevisível, maneirismos são comuns. O afeto é superficial e inadequado. O que é maneirismos? São gestos físicos, corpóreos exagerados, considerados exagerados pelo CID. Por exemplo, a pessoa falar e fazer assim com a mão. Um exemplo, né? Tudo é... Desculpa, gente, acabei de barrando aqui na mesa. Tudo no quesito... O CID, ele tenta padronizar, né? Mas ele trabalha muito com exageros. Então, seria um exagero de gestos. Ai, olha o meu cabelo, sabe? Aí tem que ficar gesticulando com a mão para falar, né? Maneirismos. São essas manias corpóreas. Ai, comprei uma camisa, sabe? Isso é um maneirismo. Ficar com a mão torta o tempo todo, ou fazer assim com a cabeça da hora que falar, entendeu? São manias físicas que a pessoa tem, um maneirismo. Comportamento irresponsável, às vezes é um descuido com o próprio corpo, com a própria aparência. Queixas hipocondríacas. Pensamento está desorganizado, o discurso é cheio e incoerente. São pessoas que estão inadequadas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A forma de se vestir é exagerada demais, a maquiagem. O palhaço do circo, por exemplo, ele está ali a trabalho. É a profissão dele exagerar. Uma drag queen é a profissão dela exagerar na maquiagem. Uma pessoa hebefrênica, uma mulher hebefrênica em surto, ela pintaria a cara como se fosse um palhaço. Ela pintaria a maquiagem exagerada, brilhante, cheia de purpurina, cheia de cores, como se fosse um arco-íris a cara dela, né? O cabelo totalmente desengonçado, queimado aqui, pintado de amarelo aqui, de azul, sabe? A aparência dela é desorganizada, é ilógica, né? Aí você fala, pode ser uma pessoa que tem um estilo próprio, mas você vê que é um estilo paradoxo, exagerado, né? Tendência a permanecer solitário, comportamento vazio de propósito, ou seja, faz as coisas sem uma razão. Ela está conversando com você, do nada ela se levanta, chega na porta, dá 3 batidas e senta de novo. Qual foi a razão disso? Qual foi o motivo? Não tem. Né? Ela está conversando com você, vocês estão sozinhos na sala, ela bater na porta da própria casa e sentar. Né? Então, o comportamento deles não tem uma lógica também, não tem um motivo. Aqui, ó. Comportamento vazio de propósito, ou seja, não tem uma razão de ser. Ele pode estar conversando com você e do nada fazer assim. Aí você, o que foi? Você está entediado? Não, tá tudo bem, aí faz de novo. Entendeu? Não tem uma razão lógica do comportamento, da reação. Essa forma usualmente se inicia entre as idades de 15 e 25 anos. Tá? O comportamento do paciente se torna sem objetivo e vazio de propósito. Ele retoma essa porque é uma marca muito presente. E eu desenhei aqui para vocês um exemplo. Parece um desenho infantil, porque o hebefrênico ele pode apresentar características infantis também, surreais. Botar coroa na cabeça, botar uma roupa muito colorida, chega a ser infantilizado. Então eu fiz um desenho que parece um desenho de criança. Mas aqui está representando um adulto. Então seria mais ou menos isso. Ó. Coroa, muitas miçangas aqui na orelha, né? Uma roupa totalmente, pensa os quadradinhos tudo colorido. A bota bem maior que o pé da pessoa. Uma capa, né? Porque ela se considera, né, importante, não sei. Um delírio de grandeza também pode apresentar, né? Entendeu? Então seria um adulto, você olha, uma pessoa chega na sua casa com uma roupa assim, uma pessoa, isso aqui não é uma criança, parece até uma criança fantasiada, né? Mas é representando uma pessoa. Então se você vê uma pessoa chegar assim, você é uma aparência impactante, incomum, tá?
Então seria a esquizofrenia hebefrênica. Seria ligada ao quê? Comportamento irresponsável, imprevisível, maneirismos, né? Aquelas manias. Lembrando, gente, que existe a síndrome de Tourette, que as pessoas têm, devido a um problema cognitivo mental, elas têm reações automáticas, elas falam sem ter controle. É outro caso. No caso da esquizofrenia, a pessoa tem aparentemente nenhum distúrbio mental, físico, no sentido assim, cerebral. O cérebro delas são normais, não tem nenhum distúrbio fisiológico, vamos dizer assim. Né? Já a síndrome de Tourette é uma área do cérebro que causa esses espasmos, que eles falam, eles verbalizam. Né? Procura aí síndrome de Tourette, que é bem interessante também, tá? Então elas têm justamente esse maneirismo, sem explicação aparente, fisiológica. Tá? Pensamento desorganizado, o comportamento sem um motivo, como eu falei, ela levanta, bate na porta. Além da roupa, né? Como ele fala aqui, ó, comportamento irresponsável e imprevisível, uma roupa totalmente que não condiz, né? E por último, a catatônica, que eu falei, aquela que fica imóvel. Perturbações psicomotoras podem se alternar entre extremos, como hipercinesia. Vou anotar aqui para vocês. A gente está falando da catatônica, tá? Hipercinesia. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Viu? Por isso que é bom. Cinesia. Tá? É sensibilidade muito elevada. A pessoa sente tudo, fica com o tato aguçado, o olfato. Ela sente o ambiente de uma forma muito intensa. A catatonia. Ou estupor. Estupor é justamente o contrário. Ela fica, como eu falo, parada, sem reagir ao ambiente. Obediência automática ou negativismo. O que é obediência automática? É quando você, por exemplo, se é um psicólogo, você está conversando com um paciente catatônico, e você fala, levante agora, ele levanta. Senta, ele senta. Levanta e senta naquela outra cadeira, ele vai levantar e vai sentar. Agora, você levanta dessa cadeira e dá 3 pulinhos, ele vai dar. Em nenhum momento ele vai argumentar o porquê desses exercícios, o porquê desses movimentos. Ele vai obedecer você automaticamente como se ele fosse um robô extremamente submisso. Então, é isso que ele quer dizer isso, obediência automática. Tá? Posturas forçadas podem ser mantidas por longos períodos. Como eu falei, o braço está lá parado, ele fica lá. Se você não movimentar, ele vai continuar com o braço dias, semanas, tá? Ele vai continuar com o braço lá parado. Ou episódios de agitação violenta. Tá? Então aqui ele vai falar um pouquinho da catatonia, das características sintomáticas. Estupor. Diminuição marcante da reatividade ao meio ambiente de movimentos e atividades espontâneos, mutismo. Lembra da estátua? Estátua. Aí fica lá, até o cara autorizar, né? Pronto, acabou, né? Só que eles não têm, isso não é uma brincadeira, é um sintoma. Eles ficam realmente parados e mudos, não fala nada. Pode ter audição, você pode falar alto no ouvido, eles não vão falar nada, tá? Excitação, atividade motora aparentemente sem sentido, não influenciada por estímulos externos. O exemplo que eu dei do rapaz, você está conversando com ele e ele faz. O que foi? Não, nada. Aí conversa e ele faz de novo. Né? Não tem motivo. Excitação, atividade motora desprovida de motivo. Postura inadequada. Posturas bizarras. Por exemplo, você vai estar conversando com o paciente e do nada ele se contorce todo e fica lá.
senta direito e tal, ele não consegue, ele fica todo torto, tá? Negativismo, aí ele explica o que é o negativismo. Resistência aparente a todas as instruções ou tentativas de ser movido em direção oposta. Seria o estupor, o negativismo. Esse negócio, ele está lá parado, o psicólogo tenta descer o braço dele e não consegue. Ele tem resistência, tá? Ele tem total resistência à mobilidade. Então ele está negativismo, ele não aceita nada de fora, ele se negativa, ele se subtrai, ele fica totalmente inerte. Ele se subtrai daquela situação, seria isso, tá? Rigidez, manutenção de uma postura rígida, contra esforços de ser movido. É o que eu falei, do braço também, né? Flexibilidade séria, é aquela que eu falei antes. Manutenção de membros em posições extremamente impostas, externamente impostas. É o que eu falei, ele está com o braço parado, aí você mexe, ele deixa. Faz assim, ele deixa. Aí você puxa a mão, aí ele fica lá. É a flexibilidade séria. Ela fica estacionada onde você colocar. E outros sintomas, como obediência automática. Agora um item novo aqui, ó. Perseveração de palavras ou frases. Um exemplo. Você está conversando com um paciente catatônico. Aí você fala qualquer coisa, termina de falar e ele repete a mesma palavra. Poxa, o que você fez hoje? 1, 2, 3, 4. Como foi a sua relação com o terapeuta? 1, 2, 3, 4. Como que... Aí ele te interrompe. 1, 2, 3, 4. Você gostaria de terminar essa? 1, 2, 3, 4. E ele não mostra emoção, ele fica repetindo, como se fosse um gravador, tá? Uma coisa gravada. De palavras ou frases. Ele pode repetir uma frase inteira também. Né? O que você fala, ele repete a mesma frase, Não há um diálogo. Um sintoma ou sintomas catatônicos podem ser provocados por doença cerebral, perturbações por álcool ou drogas e em transtornos de humor. Então ele está dizendo o quê? Que antes de dar o diagnóstico de esquizofrenia, a gente tem que averiguar se existem essas outras possibilidades. Se ele tem alguma doença cerebral, se ele tem alguma perturbação por álcool, uso de álcool ou drogas, ou alguma espécie de transtorno de humor. Tá? Tem que descartar essas possibilidades para só então dar diagnóstico de esquizofrenia. Tá? Bem, gente, então esse é o CID-10, falando sobre esquizofrenia, do 20 ao 29. Espero que tenha esclarecido muita coisa para vocês, tá? Esse que eu parei foi no 20.3, tem outros tipos de esquizofrenia. Eu peguei os principais, os 3 primeiros, que são os mais comuns. Se vocês botarem no YouTube, deve ter vídeos provavelmente falando de pessoas em surto, como tratar, né? Qual é o tipo de tratamento apropriado, qual é a medicação e tal. Provavelmente vão ter vídeos muito bons que vão aprofundar mais esse tema. Mas a minha intenção aqui é dar uma ideia geral do vocabulário relacionado à esquizofrenia. Espero ter ajudado aí vocês, amigos psicólogos, colegas de trabalho, e também vocês, alunos de psicologia. Espero que tenha sido acessível o vídeo. Qualquer dúvida podem comentar aí nos comentários, tá? Fazer qualquer adendo, qualquer acréscimo, será muito bem-vinda a sua contribuição, a sua opinião, tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos e vamos aí seguindo, estudando sempre, se aprimorando, que o verdadeiro psicoterapeuta está sempre em contínuo aprendizado. Grande abraço a todos, viu?